Pessoal, tudo bom? Vamos ver mais um vídeo essa semana, tá? Agora nós vamos falar sobre quadriláteros. Esse vídeo de quadriláteros ele vai ficar dividido em mais de uma parte, tá certo? Aqui nós vamos estudar as propriedades dos quadriláteros, ver quais são as classificações que nós podemos dar para os quadriláteros. Eu não vou entrar ainda na parte de área, perímetro, essas coisas. Aqui nós vamos falar apenas dos elementos e características principais desses quadriláteros, tá? Então, para começar, vamos falar de quadrilátero qualquer. O que é um quadrilátero, tá? Quadrilátero, a palavra já diz. Quadri significa quatro. Láteros, lados. Então, quadriláteros são os polígonos de quatro lados. Todo polígono de quatro lados é chamado de quadrilátero, tá bom? Vamos ver aqui quais são os elementos desse quadrilátero. Para começar, você tem que dar um nome para ele. O nome do quadrilátero ou de qualquer outro polígono são as letras que você coloca nos vértices, tá? No caso, eu escolhi aqui o básico. A, B, C, D. A gente coloca assim na ordem, tá? Como se eu estivesse contornando a figura. A, B, C, D. Pode ser a letra que você quiser, as letras que você quiser, tá? Sempre letras maiúsculas e de forma para indicar aqui os vértices do meu quadrilátero ou de qualquer outro polígono. Então, para começar, vértices A, B, C, D são as pontas aqui formadas pelo meu quadrilátero. Então, A, B, C, D. Já temos aí os vértices do quadrilátero. Agora vamos falar sobre os lados. Quem são os lados do meu quadrilátero? A cada dois vértices consecutivos, vértices seguidos, eu formo um lado. Então, eu tenho o lado AB, lado BC, CD e DA. Então, AB, coloco esse tracinho em cima para indicar que é um segmento de reta, ou seja, lado do meu quadrilátero, BC, CD e DA, tá? Ou AD, tanto faz, tá certo? Aqui não tem problema. AB e BA é a mesma coisa, é o mesmo segmento, ok? O que mais nós temos aí? Nós temos no nosso quadrilátero as diagonais. Quando nós ligamos dois vértices não consecutivos, tá? Nós temos as diagonais. Nós vamos traçar aqui então as diagonais. A minha primeira diagonal vai ser AC, ó, liguei o ponto A no ponto C, e a minha segunda diagonal vai ser quando eu ligo o ponto B no ponto D, certo? Aqui. Essas são, então, as diagonais do meu quadrilátero. Vamos marcar aqui AC e BD. Um quadrilátero tem duas diagonais, certo? Vamos falar também sobre os lados consecutivos. Lados consecutivos, consecutivos quer dizer seguidos, certo? Então, quais são os pares de lados consecutivos? AB e BC são lados consecutivos. BC e CD são pares de lados consecutivos. Agora, CD e DA também par de lados consecutivos, DA e AB também lados consecutivos. Se temos lados consecutivos, também podemos falar no quadrilátero de lados opostos. Lados opostos, AB e DC, são aqueles que não estão em sequência, tá vendo? Então, AB e CD, AB e CD são pares, é um par, aliás, de lados opostos. Qual vai ser o outro par de lados opostos? BC e DA. Certo? Terminam aí os elementos do nosso quadrilátero? Não. Aí falamos sobre vértices, lados, diagonais. Ainda precisamos falar sobre os ângulos que temos nos quadriláteros, as características de ângulos dos quadriláteros, tá certo? Para a gente poder falar melhor dos ângulos de um quadrilátero, eu peguei uma nova figura para não sobrecarregar muito a imagem ali na figura anterior, tá? Novamente é um quadrilátero qualquer. A única coisa que eu fiz, que vocês vão reparar aqui, é que eu prolonguei um pouquinho, tá? Cada um dos meus lados e daqui a pouco vocês vão entender por que que eu fiz isso,
tá certo? O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver ângulos internos, ângulos opostos, ângulos consecutivos e ângulos externos do quadrilátero. Nós vamos ver essas 4 propriedades relacionadas, então, aos ângulos, tá certo? Então, os ângulos internos, como o nome já diz, eles estão dentro do meu quadrilátero, tá? Como é que eu vou fazer isso? Bom, para a gente enxergar melhor o que está acontecendo aí, eu vou aproveitar as letras dos vértices aqui do meu quadrilátero. Então, os ângulos internos, ó, estão aqui dentro. Eu posso chamar esse ângulo, por exemplo, de A, usar o mesmo A maiúsculo, mas agora eu vou colocar um circunflexo em cima dele, tá vendo? Então, eu falo que esse ângulo aqui é o meu ângulo A do meu quadrilátero. Mesma coisa, B, C e D, tá? A gente continua usando letras de forma maiúsculas, só que a gente acrescenta ali o circunflexo em cima da letra para ficar claro que estamos falando de ângulos, tá certo? Dependendo da figura que a gente tem, pode ter uma certa ambiguidade quando a gente fala de ângulo A do quadrilátero, tá? Às vezes a gente pode achar que é a parte de fora da figura por algum motivo. Então, quando tem essa possibilidade de interpretação errada, a gente pode escrever de outra maneira. Por exemplo, eu quero falar do ângulo A, então eu chamo ele de DAB, assim, ó. DAB. E continuo com o circunflexo em cima do A, tá? Aí eu tô especificando assim, não tem como errar, tá bem claro, né, na escrita que é a parte interna desse ângulo, tá? A parte interna do meu quadrilátero. Vou fazer isso para os outros. A, B, C. B, C, D. E C, D, A. Tá? Então, eu posso escrever somente as letras com circunflexo, ou se eu achar necessário, eu posso escrever utilizando os outros vértices vizinhos também, para ficar bem claro de qual ângulo que eu estou falando, tá bom? E ângulos consecutivos? Bom, lembrando, o que quer dizer consecutivo? Quer dizer seguido. Então, ângulos consecutivos são ângulos seguidos. O ângulo A e o ângulo B são ângulos consecutivos. Então, ó, A e B é um par de ângulos consecutivos. Depois, B e C também é um par de ângulos consecutivos. C e D é outro par de ângulos consecutivos. D e A também são ângulos consecutivos, tá bom? Ângulos opostos. O nome já fala oposto, tá do outro lado. Então, o ângulo A é oposto ao ângulo C. Ângulo A oposto ao ângulo C. E o ângulo B oposto ao ângulo D. Tá vendo? É importante a gente entender essa nomenclatura de ângulos consecutivos, ângulos opostos, porque vai aparecer mais para frente aí, em mais propriedades, em exercícios, em outras situações que nós vamos trabalhar aqui com polígonos e, no caso, com quadriláteros, tá? Agora nós temos os ângulos externos. Lembra que eu fiz esse pedacinho a mais aqui, ó, em cada lado do meu quadrilátero? É justamente para poder falar dos ângulos externos. Uma coisa muito comum é o aluno achar que ângulo externo é toda a parte de fora do ângulo, toda a parte de fora aí do nosso quadrilátero, no vértice, mas não é, tá? A gente, para falar de ângulo externo, a gente prolonga um dos lados e marca aqui, ó, esse ângulo. Esse é o ângulo externo no vértice A. Para indicar melhor, eu vou usar o A minúsculo, tá? Com o circunflexo em cima. Para ângulo, a gente pode usar a letra minúscula, tá bom? Então, a gente tem o ângulo A externo, o ângulo B externo, o ângulo C externo e o ângulo D externo, tá? Então, nós temos aí A, B, C e D, usando aí minúscula para diferenciar, tá? Os ângulos externos do meu quadrilátero, tá certo?
E ainda falando sobre ângulos, tem uma coisinha a mais que a gente pode falar sobre ângulos quando se trata de um quadrilátero, tá? Em qualquer quadrilátero que nós tivermos, certo? Não interessa o quadrilátero que a gente tem, quadrilátero qualquer. Desenhe um quadrilátero aí, né, no seu caderno, numa folha de papel, tá bom? Vou colocar um aqui que eu já desenhei, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho um quadrilátero. Vamos dar nome para os vértices desse quadrilátero. A, B, C, D. Tem que ser sempre A, B, C, D? Não, pode ser qualquer, você pode usar quaisquer letras maiúsculas de forma, tá? Para indicar. Só não repete letra, tá bom? Use letras sem repetição, não coloca A, né? Ou A, B, B, A, não coloca assim não. Coloca, cada vértice tem que ter uma letra, tá certo? Por que que a gente vai trabalhar agora com esse quadrilátero aí que eu mostrei para vocês? Vocês estão vendo os ângulos destacados aqui, ó, no quadrilátero, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vou montar em cima dele um quadrilátero, tá certo? Aqui, todos os pedacinhos eu já fiz com antecedência para agilizar, tá bom? Ó, é o mesmo quadrilátero, mas ele tá recortado, tá? Por que que eu fiz isso? Porque quando você pegar o seu quadrilátero, faz com a régua, você vai depois recortar ele separando os ângulos, tá vendo, ó? Você vai fazer isso, quando você recortar. E aí, você vai pegar e vai juntar esses pedaços, formando um ângulo único aqui do lado. Então, ó, vou pegar primeiro o A, tá? Vou pegar o ângulo A e vou colocá-lo aqui. Ângulo A. Aí, pego o B também. Põe, ó, tá vendo? Junto bem os vértices aqui, ó. Vou juntar todos eles, tá? Repara no que vai acontecer. Eu peguei um quadrilátero qualquer, eu não fiquei preocupada em qual quadrilátero eu tava pegando, tá? Ó, juntei os 4 ângulos. O que que aconteceu aí? Os meus 4 ângulos, quando unidos pelos vértices, né, em relação aos seus vértices, deram uma volta completa, formaram uma circunferência. E quando forma uma circunferência, quando faz uma volta completa, o que que a gente sabe? Que o ângulo formado é um ângulo de 360 graus. Então, nós temos que em qualquer quadrilátero, a soma das medidas dos ângulos internos sempre resultará em 360 graus. Não importa o quadrilátero que você pegou, tá certo? Então, tá anotado aí, ó. Em qualquer quadrilátero, a soma das medidas dos ângulos internos resulta em 360 graus. Não importa qual quadrilátero que você pegou, tá certo? Vimos aqui características gerais, então, sobre quadriláteros, mas não para por aí, porque os quadriláteros eles podem receber classificações, nomenclaturas de acordo com propriedades que eles possuem, tá certo? Essas aqui são propriedades gerais, elas servem para quaisquer quadriláteros que você estiver trabalhando. Mas, de acordo com características a mais que aparecem nos quadriláteros, você pode dar uma nomenclatura para esse quadrilátero de acordo com essas características. É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo, tá bom? O primeiro quadrilátero que nós vamos estudar aqui como caso especial é o paralelogramo. O que é um paralelogramo? Paralelogramo é o quadrilátero que tem lados opostos paralelos. Então, você pegou um quadrilátero que tem lados opostos paralelos, então você tem um paralelogramo, tá? Essa que é a característica principal aí do paralelogramo. Então, eu vou dar o nome aqui para ele, AB, CD, e nós podemos reparar que AB é paralelo a CD. AB, paralelo, esse símbolo significa paralelo a CD. E temos que AD é paralelo a BC. AD, paralelo a BC, certo? Isso já caracteriza um paralelogramo. Nós vamos marcar aqui também a altura desse paralelogramo, tá? Tomem cuidado, a altura, quando a gente fala de altura de paralelogramo, é a distância entre
dois lados paralelos. A distância aqui, ó, é o segmento que vai de um lado a outro formando 90 graus, tá? Aqui eu vou indicar com o H minúsculo. Tomem cuidado com isso, porque é muito comum o pessoal achar que a altura é essa medida aqui, desse segmento aqui, por exemplo, tá? E não é, ela tem que formar 90 graus com a base. Então, aí, H é a altura do paralelogramo, tá certo? E o que mais que nós podemos falar sobre o paralelogramo? Ele tem algumas características interessantes, tá? Que você sempre vai poder observar, seja o paralelogramo que for. São algumas propriedades que nós vamos ver aqui. Então, as propriedades do paralelogramo são essas daqui. A primeira que nós vamos ver é lados opostos congruentes. O que quer dizer essa palavrinha congruente? Quer dizer mesma medida. É uma palavrinha muito usada na geometria, tá? Que a gente não fala que dois lados são iguais, a gente fala que eles têm a mesma medida, tá? Então, lados opostos congruentes. Quando você pega num paralelogramo lados opostos, eles sempre vão ter a mesma medida. AB tem a mesma medida que CD e AD tem a mesma medida que BC. Como é que a gente escreve isso, ó? AB é congruente, esse símbolo aqui com 3 tracinhos significa congruente. AB congruente a CD e AD é congruente, ou seja, tem a mesma medida que BC, tá? Esse lado paralelo a esse outro lado tem a mesma medida. Lado AD paralelo ao lado BC também tem a mesma medida, tá? Por serem paralelos. Essa é a primeira característica que nós vamos ver aqui. A segunda característica diz que os ângulos opostos são congruentes, ou seja, quando você pega ângulos opostos dentro do seu paralelogramo, eles também têm a mesma medida. Ó, o ângulo interno A tem a mesma medida que o ângulo interno C. E o ângulo interno B tem a mesma medida que o ângulo interno D, tá? Então, nós podemos escrever que ângulo A é congruente ao ângulo C e o ângulo B é congruente ao ângulo D. Outra coisa interessante também, não está escrito aqui, mas vocês vão perceber que ângulos consecutivos no paralelogramo são suplementares. O que são ângulos suplementares? São aqueles que a soma dá 180 graus, né? Que então, se você fizer a medida de A mais a medida de B, vai dar 180 graus. Assim como B mais C vai dar 180, C mais D vai dar 180, D mais A vai dar 180 graus. Isso também é outra característica dos paralelogramos, tá? Dos ângulos internos dos paralelogramos. Terceira propriedade fala sobre as diagonais. As diagonais de um paralelogramo se cruzam em seus pontos médios. O que é o ponto médio? Aquele ponto que divide na metade, tá? Ele divide o segmento na metade. Então, ó, eu vou aqui na mesma figura traçar uma diagonal. Vamos pegar aqui, ó, tá? Tracei uma diagonal, certo? Vou traçar a outra diagonal agora. Ok? Esse ponto aqui, ó, onde elas se cruzam, é justamente a metade de cada diagonal aí. Temos que esse pedacinho de A até o ponto médio, eu vou chamar esse ponto médio de M, para sinalizar melhor. De A até M tem a mesma medida que M até C. Assim como de B até M tem a mesma medida de M até D. Tá? Então, as diagonais se cruzam em seus pontos médios, tá certo? Essa é uma outra característica que nós temos, então, dos paralelogramos, tá certo? Então, vimos até aqui paralelogramos. O próximo quadrilátero que nós vamos ver aqui é o retângulo. O retângulo é um velho conhecido nosso, né? Nós temos o retângulo aí toda hora, em vários locais que a gente bate o olho, tem lá, então, o retângulo que a gente pode observar, tá certo? Então, vamos ver aqui características sobre o retângulo.
Então, gente, o retângulo, ele é um caso de paralelogramo, tá? Todo retângulo é também um paralelogramo, mas ele é um paralelogramo que tem 4 ângulos congruentes. Quando a gente olha para os 4 ângulos internos desse paralelogramo, nós vamos ver que esses 4 ângulos são congruentes, tá? São 4 ângulos de mesma medida. Então, o que eu vou poder afirmar aqui? Tá aqui o meu retângulo, A, B, C, D, certo? O que nós vimos agora há pouco? Que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero sempre resulta em 360 graus, não foi? Se a característica do retângulo é que os 4 ângulos têm mesma medida, eu faço 360 dividido por 4. Quando eu faço essa conta, resulta em 90. Isso quer dizer que os 4 ângulos internos do meu retângulo serão ângulos retos, né? É esse o nome que a gente dá para o ângulo de 90 graus, ângulo reto. Então, eu sei aqui, ó, que um retângulo terá 4 ângulos retos. Então, ele é um paralelogramo, tem lados opostos paralelos e 4 ângulos retos lá dentro, certo? Essa é a característica principal de um retângulo. E qual que é a propriedade que nós temos, então, né, no retângulo? A propriedade do retângulo é a seguinte: as diagonais do retângulo são congruentes. Quando nós traçarmos as diagonais do nosso retângulo, vou fazer aqui para vocês, ó. O fato dos ângulos internos serem todos de mesma medida nos dão, então, nós podemos concluir aí que as diagonais terão a mesma medida, certo? Elas vão se cruzar ainda no ponto médio, porque isso é característica de paralelogramo, e então, a mais disso, nós temos o quê? Que as duas diagonais serão congruentes. Vamos anotar aqui. Diagonais congruentes. Lembrando que congruente quer dizer mesma medida, certo? Essa é a característica a mais que temos aí, então, no retângulo, ok? Visto, então, o paralelogramo e o retângulo, nós podemos ver mais um quadrilátero importante, mais um quadrilátero notável, que é o losango, tá? Então, gente, o losango, ele tem uma característica dele, que é que um paralelogramo que tem 4 lados congruentes. Reparem que lá no retângulo, ele tinha 4 ângulos congruentes. O losango tem 4 lados congruentes, tá? Tomem cuidado com essas definições, que tem que tomar, assim, prestar bastante atenção, tá certo? O losango, a gente vê sempre ele na bandeira do Brasil, né? Aquela parte amarela do bandeira do Brasil é um losango, certo? Então, vamos olhar aqui para esse losango. Eu peguei um losango A, B, C, D, tá? E pela definição, ele tem 4 lados congruentes, ou seja, o lado AB tem mesma medida que o lado BC, mesma medida que o lado CD, mesma medida que o lado DA, tá? Então, ó, AB é congruente a ABC, que é congruente a CD, que é congruente a DA, tá? Então, essa que é aí a definição do losango, um paralelogramo que tem 4 lados congruentes, certo? E qual que vai ser a propriedade, né, do nosso losango? Vamos marcar aqui, propriedade do losango. A propriedade do losango é que, na verdade, são duas que nós vamos citar aqui. Elas duas relacionadas às diagonais. As diagonais do losango são perpendiculares e elas estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos, tá certo? Então, vamos olhar aqui, ó. Eu vou traçar as diagonais, tá? Vamos pegar aqui uma figura do lado para poder visualizar melhor. Tracei aqui uma diagonal. Vou traçar aqui outra
diagonal, tá? E podemos perceber aqui que elas são perpendiculares, ou seja, elas formam ângulos de 90 graus quando se cruzam, tá certo? E a outra característica é que elas estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos. O que é bissetriz? Bissetriz é aquela reta que divide um ângulo na metade, tá? Então, se você reparar bem, ó, essa diagonal que está marcada em azul, a diagonal AC, ela divide esse ângulo A bem na metade, assim como o ângulo C também é dividido na metade. A diagonal marcada em rosa, que é a diagonal BD, dividiu o ângulo B na metade e o ângulo D também na metade, tá? Então, essas são as duas propriedades, né? Na verdade, uma propriedade só, porque é relacionada à diagonal, e ela fala aí isso pra gente, que as diagonais do losango são perpendiculares, certo? As diagonais são perpendiculares e, além disso, estão contidas nas bissetrizes, certo? Dos ângulos internos. Vou colocar aqui embaixo mesmo, internos. Ok? Tá bom? Essas, então, foram as características do losango. Para a gente poder terminar esse vídeo, vamos falar sobre quadrado, tá? O quadrado, ele é um quadrilátero que ele é ao mesmo tempo um retângulo e um losango, tá? A gente já sabe que retângulo e losango são paralelogramos. Bom, se losango e retângulo são paralelogramos e um quadrado é ao mesmo tempo um retângulo e um losango, então o quadrado também é paralelogramo, certo? Então, ele vai ser o caso mais particular que nós teremos aqui de paralelogramo para observar. E nós vamos observar essas características que encaixam o quadrado tanto como retângulo quanto losango, ok? Eu desenhei aqui um quadrado, que também é outro velho conhecido nosso, e nós vamos olhar as características dele, as propriedades dele, para poder ver que ele se encaixa nas duas situações, tá certo? A primeira propriedade do quadrado é que ele tem 4 ângulos retos, certo? Os ângulos internos de um quadrado são todos ângulos retos, ó. Que é uma característica que a gente encontra lá no retângulo, certo? Então, essa é a primeira propriedade que nós temos aí no quadrado. A segunda propriedade do quadrado é que os 4 lados dele são congruentes. Então, ele tem 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados de mesma medida, característica que encontramos no losango, certo? Ó, a medida AB é a mesma medida de BC, que é a mesma de CD, que é a mesma de DA, ok? Qual outra propriedade que nós temos no quadrado? Sobre as diagonais. As diagonais do quadrado são todas congruentes. Então, o quadrado tem diagonais congruentes, diagonais de mesma medida, certo? Ó, vamos traçar as diagonais aqui, ó, para a gente enxergar. Ó, uma diagonal. E outra diagonal. Certo? As diagonais têm mesma medida, característica encontrada lá no retângulo, certo? O que mais que nós podemos falar sobre as diagonais? As diagonais são perpendiculares. Olha só, elas se cruzam formando ângulos retos, certo? Então, o quadrado tem diagonais perpendiculares, característica do losango, né? E também as diagonais do quadrado, temos mais uma propriedade aqui relacionada às diagonais, elas também estão nas bissetrizes dos ângulos internos do quadrado. Então, as diagonais
estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos certo? Do quadrado, ó. A diagonal aqui marcada em rosa dividiu esse ângulo reto no meio. Esse outro também. A diagonal em azul dividiu o ângulo B no meio e o ângulo D também, tá certo? Então, o quadrado é o caso mais particular de quadrilátero que nós temos. Ele é o caso bem específico mesmo. Por isso que ele se encaixa em todas as outras qualidades dos outros quadriláteros que nós vimos, tá? Para esse vídeo, eu vou parar aqui no quadrado, mas não é a última característica, não é o último tipo de quadrilátero que nós vamos estudar. No próximo vídeo da semana que vem, vai vir a parte 2 dos quadriláteros. E aí nós vamos estudar os trapézios, tá? Então, a gente vai parar aqui no quadrado, mas ainda não acabaram os quadriláteros. Na próxima semana, no próximo vídeo, nós vamos ter a parte 2 de quadriláteros e vamos analisar o que acontece com o trapézio. Quais são as características do trapézio, quais são as propriedades do trapézio. O trapézio dá para explorar bastante coisa dele, tá bom? Para essa semana é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Bom estudo, pessoal, e até semana que vem.